Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou fazer uma introdução sobre vasopressores inotrópicos. A maioria das drogas utilizadas como vasopressores ou inotrópicos têm a meia-vida curta, por isso devem ser utilizados em infusão contínua. Durante a infusão contínua é possível observar a resposta e titular essa infusão de acordo com a resposta alcançada. Se a resposta obtida for adequada, a infusão se mantém estável até que se resolva a causa da alteração que foi motivo da introdução dessa substância. A dose e resposta vai ser variável de indivíduo para indivíduo. Existe na população geral uma determinada média que é considerada aquela a ser utilizada para os indivíduos, mas existem populações que apresentam as chamadas isoformas. São estruturas de receptores, por exemplo, que são produzidos diferente da maneira habitual e vão apresentar uma resposta diferenciada quando submetidos à mesma substância. Essas isoformas, então, são muitas vezes motivo de uma necessidade de adaptação, uma vez que elas podem responder ou mais ou menos quando submetidas à ação de determinadas drogas. Além da isoforma, existe também o polimorfismo genético, muitas vezes causado por mutações que levam à alteração naquele determinado gene, que é o responsável pela produção, pela informação que vai ser utilizada na produção daquele determinado receptor. Então, esse polimorfismo genético também pode levar à alteração na forma como esse receptor é constituído e, assim, a resposta pode ser diferente da média da população. Esses são fatores fixos, imutáveis, o indivíduo já nasce com aquele receptor, então a resposta vai ter que ser, vamos ter que buscar a resposta ideal e adaptar a terapia a essa alteração, observando a resposta à infusão que está sendo utilizada e aumentando ou diminuindo de acordo com a necessidade. Outros fatores que não são fixos, são mais situacionais, que respondem por alteração da resposta a essas drogas e ocorre também com outras substâncias, são as alterações fisiológicas, ou metabólicas, que podem acontecer por aumento ou diminuição da temperatura, alteração do pH, alteração da volemia, a associação com outras drogas que podem aumentar ou reduzir o efeito do vasopressor ou do inotrópico que está sendo utilizado. O principal fator que é presente na ativação de mecanismos que levam à vasoconstrição e a maior força de contração miocárdica, ou seja, o inotropismo, chama-se cálcio. O íon cálcio ele é fundamental nessa atividade. E a forma como ele chega ao seu local de ação vai depender fisiologicamente da ativação de determinados neurônios que vão, em última análise, causar então a entrada de íon cálcio nas células responsáveis pela contração. Então, um potencial de ação que chega, que ativa determinados canais de cálcio, que fazem com que o cálcio naturalmente entre na célula e ative uma série de reações. Mas em termos farmacológicos, temos como auxiliar a chegada de mais cálcio a esse local, ou pelo menos fazer alguma atuação farmacológica no sentido de manter esse cálcio por mais tempo nessa região onde ele exerce o seu efeito. A forma como vamos fazer esse cálcio chegar lá ou se manter lá por mais tempo vai depender da substância utilizada. Aqui temos à esquerda, nesse diapositivo, uma série de substâncias que têm umas características comuns. Elas são formadas por um anel aromático que é ligado a uma determinada cadeia. Esse esqueleto, essa fórmula química representada aqui nesse primeiro desenho, nessa figura desse diapositivo, é chamada feniletilamina, uma substância que é como se fosse o esqueleto da forma, da estrutura química das catecolaminas. Ela não é uma catecolamina e para que ela seja transformada em catecolamina, ela precisa receber uma hidroxila no carbono 3 e uma hidroxila no carbono 4, como acontece aqui embaixo.
A partir desse momento, a estrutura passa a ser denominada de catecolamina. E são várias as catecolaminas. Algumas são endógenas, são produzidas pelo corpo, como a adrenalina e a noradrenalina, e algumas são sintéticas, como o isoproterenol, do butamina e outras. Aqui temos alguns exemplos e uma estrutura básica comum aqui para a representação esquemática do que cada setor dessa molécula química representa em termos de potência, tempo de ação. Então, vemos aqui que por possuírem as duas hidroxilas, essas substâncias já têm um grau alto de atividade, de ativação, tanto alfa quanto beta adrenérgica. Então, isso é intrínseca das catecolaminas. A catecolamina, por possuir essas hidroxilas, elas têm uma atividade simpatomimética alta sobre os receptores alfa e beta. E, ativando um ou outro, vão resultar em efeitos característicos, como vamos ver em seguida. O tamanho da estrutura dessa cadeia ligada ao anel aromático também é importante. Quanto mais longa for essa cadeia, maior é a sua atividade simpatomimética. Esse carbono central aqui, entre o nitrogênio e o outro carbono, ele é fundamental. Se houver alguma substituição aqui, se mudar essa forma de apresentação, ele vai passar a ter dificuldade para ser metabolizado. Então, vai ser uma substância que vai ter um tempo de ação mais prolongado, o que não acontece com as catecolaminas naturais, que elas têm todas essa estrutura central aqui semelhante. E esse último radical aqui, o NH2, ele é fundamental na intensidade de atividade beta-adrenérgica. Quando tem muita substituição nesse radical aqui, um desses hidrogênios aqui é substituído por outros radicais, ele vai progressivamente aumentando a sua capacidade de ativação dos receptores beta-adrenérgicos. Então, vamos ver aqui a epinefrina, por exemplo, ela tem as duas hidroxilas, como tem que ser, já que é uma catecolamina, ela não tem substituição aqui no centro, e ela tem uma substituição aqui, ela é diferente desse NH2 aqui, ele tem um metil pendurado aqui, isso confere a ela uma atividade ainda maior sobre os receptores beta, maior do que se não tivesse esse radical pendurado, como, por exemplo, a norepinefrina ou noradrenalina. Ela é toda igualzinha à adrenalina, exceto aqui nesse último radical, que ele não tem substituição. Então, ela continua tendo a sua afinidade por alfa e beta, mas a afinidade por beta é menor que a da adrenalina, já que ela não tem essa substituição aqui. Tá bom? E o isoproterenol também tem tudo parecido, menos aqui a substituição, que ainda é maior. Então, como ela é muito maior, ela ainda vai ter uma atividade beta-adrenérgica mais intensa. Tá? Então, esse grau de substituição aqui vai progressivamente aumentando a atividade beta-adrenérgica. Então, se não tiver, ela tem atividade beta-adrenérgica, mas quando tem a substituição, essa atividade beta aumenta, e se aumentar essa substituição, ela aumenta mais ainda. A dobutamina é parecida aqui com o isoproterenol. Ele tem uma catecolamina, sem substituição central, mas tem uma substituição intensa aqui no último radical, fazendo com que tenha uma atividade beta-adrenérgica bastante elevada. Essas substâncias abaixo aqui são substâncias que não são catecolaminas. A efedrina, a fenilefrina e a milrinona não têm as duas hidroxilas. Portanto, não são catecolaminas. Por não possuir aqui as hidroxilas, a efedrina tem menos potência sobre a alfa e beta. Ela tem ainda um pouquinho de potência, porque ela tem a substituição aqui no último radical, mas ela não tem a potência de uma catecolamina. Tá? Então, esse grau, essa substituição nesse carbono central aqui, dificulta a metabolização pela monoaminoxidase, fazendo com que a efedrina tenha um tempo de ação um pouco mais prolongado. Então, a efedrina é uma droga que, diferente da maioria dos vasopressores e inotrópicos, ela pode ser utilizada em bolos, uma vez que ela tem uma metabolização mais lenta.
A fenilefrina, não tendo aqui as duas hidroxilas, também não é uma catecolamina. Então, ela tem pouca afinidade beta, ela tem mais atividade alfa que beta, na verdade, ela praticamente não tem atividade sobre receptores beta, e a milrinona, nenhuma hidroxila tem aqui também, e nem tem a cadeia ligada a esse anel aromático. Então, aqui passou longe de ser uma catecolamina, e além disso, a milrinona age por outro mecanismo completamente diferente dessas outras substâncias. Essas outras substâncias todas ativam em grau maior ou menor, selecionando mais ou menos, mas agem sobre receptores alfa e beta, enquanto a milrinona age sobre uma outra estrutura, que é a fosfodiesterase, que é uma enzima que tem uma atividade que também vai levar a interferência no cálcio intracelular, como vamos ver posteriormente. Essas substâncias, vasoconstritores e enotrópicos, podem ser submetidos a uma série de classificações diferentes. Uma classificação útil segundo a sua estrutura química. Como vimos no diapositivo anterior, algumas são catecolaminas e outras não. As catecolaminas principais são a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, o isoproterenol e a dobutamina, e as não catecolaminas mais utilizadas são a efedrina, metaraminol, fenilefrina, a milrinona, o levosimendan e a vasopressina. Segundo o efeito clínico alcançado, essas substâncias também podem ser divididas em inotrópicos ou vasopressores. Os inotrópicos são representados pelos agonistas beta-1 adrenérgicos, pelos inibidores da fosfodiesterase, pelo digital e o levosimendan. São 4 classes de substâncias, todas elas de acordo com o seu próprio tipo de mecanismo de ação, produzindo um objetivo final, que é um resultado final, que é o enotropismo positivo. E os vasopressores, que são substâncias que agem ou sobre receptores V1, como por exemplo a vasopressina, ou sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos, que são representados pela fenilefrina, metaraminol e principalmente pela noradrenalina. Algumas substâncias podem produzir efeitos associados e, por isso, elas foram agrupadas nesse quadro, nesse diapositivo, nessa publicação de Gentzer, em 2015, que agrupou as substâncias de acordo com os mecanismos alcançados possíveis. Por exemplo, no primeiro quadrado superior à esquerda, temos a norepinefrina, a epinefrina e a dopamina, que têm efeitos comuns, dependendo da dose, eles são tanto inotrópicos quanto vasoconstritores. E isso confere a essas substâncias uma denominação específica, são os inoconstritores. São substâncias que têm efeito inotrópico positivo e são vasoconstritores também, dependendo da dose utilizada. Outros agentes são inotrópicos positivos, como a dobutamina e a milrinona, mas causam vasodilatação. A dobutamina, por causa do seu efeito em receptor beta-2, ele provoca uma vasodilatação. E no receptor beta-1, ele faz com que haja um aumento do inotropismo. A milrinona, ela age inibindo a fosfodiesterase e produz também inotropismo positivo e vasodilatação periférica. Essas duas substâncias são, cada uma com o seu mecanismo de ação, são chamadas inodilatadoras, porque têm um efeito inotrópico positivo, mas produzem vasodilatação dependendo da dose utilizada. E tem as substâncias que são vasoconstritores puros, eles não têm efeito inotrópico, são a fenilefrina e a vasopressina, eles não agem em receptores beta. Então, a fenilefrina age apenas em receptor alfa, fazendo a vasoconstrição, e a vasopressina em receptor V1, produzindo também a vasoconstrição. E tem o grupo de substâncias que são apenas vasodilatadoras, que não entra na nossa discussão nesse vídeo. Gentzer ainda teve o cuidado de distribuir nesse gráfico as substâncias elencadas em nossa discussão anterior, para apresentar de maneira comparada o efeito alcançado por cada uma delas
não só em termos de qualidade, mas também em quantidade. Qual que é mais vasoconstritora, qual que tem efeito inotrópico maior, e assim, de maneira bastante intuitiva, é só observar no gráfico que é possível perceber que a milrinona produz uma vasodilatação mais importante que a dobutamina, e que a dobutamina tem um efeito inotrópico mais intenso que a milrinona. Por outro lado, a epinefrina tem um efeito inotrópico superior à da dopamina e é um efeito vasoconstritor inferior da noradrenalina. E no exercício de comparação é possível perceber o que cada uma dessas substâncias pode produzir. Quando pensamos no mecanismo de inotropismo positivo, utilizando as catecolaminas, devemos entender a presença dos receptores adrenérgicos, os receptores que compõem o sistema nervoso simpático, ramo do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático ele é composto por duas grandes famílias de receptores, os receptores alfa e os receptores beta. Ambos que sofrem várias subdivisões. Os receptores alfa são subdivididos em alfa 1 e alfa 2, que também vão ser subdivididos sequencialmente. Porém, os receptores alfa 1, em geral, se encontram na membrana pós-sináptica e a sua ativação leva à vasoconstrição. A ativação dos receptores alfa 2 produz um efeito diferente. Os receptores alfa-2 podem ser localizados tanto na membrana pós quanto na membrana pré-sináptica. Quando é ativado o receptor alfa-2 da membrana pré-sináptica, ele inibe a liberação de noradrenalina naquela fenda sináptica, diminuindo a resposta simpática naquela região. Quando o receptor alfa-2 da membrana pós-sináptica é ativado, ele produz uma vasoconstrição, semelhante àquela que ocorre quando dá ativação do receptor alfa-1. Esse receptor alfa-2, porém, ele também se encontra no miocárdio e a sua ativação frequente pode levar à hipertrofia miocárdica. Os receptores beta, por outro lado, são subdivididos em beta-1, beta-2 e beta-3. O receptor beta-3 não tem muito a ver com o que a gente está discutindo, ele é mais relacionado com respostas metabólicas. O receptor beta-1, de grande importância para esse assunto discutido, ele é localizado no miocárdio e a sua ativação leva a três mecanismos importantes, três respostas importantes. Aumento da frequência cardíaca, que é conhecido como cronotropismo. O segundo, aumento da força de contração, conhecido como inotropismo. E o terceiro é o aumento da qualidade do relaxamento na fase diastólica, que é chamado de lusinotropismo. Esses três mecanismos são fundamentais para o bom funcionamento do ciclo cardíaco. Os receptores beta-2 também podem ser encontrados no miocárdio. A sua ativação também auxilia no aumento da força contrátil. Mas ele tem mais importância na periferia, onde nos vasos sanguíneos, principalmente da musculatura esquelética, quando ele é ativado, ele produz vasodilatação. Então, a ativação de beta-1 leva a aumento do funcionamento, da qualidade de funcionamento miocárdico, mas o beta-2 na periferia leva a vasodilatação. Nos brônquios, eles também existem, os receptores beta-2 brônquicos, eles, quando ativados, levam à broncodilatação. Sabemos que os receptores alfa e os receptores beta são classificados como receptores da superfamília de receptores ligados à proteína G. São receptores de membrana que, quando ativados, mudam a sua conformação e acabam ativando o chamado segundo mensageiro. O segundo mensageiro do receptor beta-1 é a adenilciclase. Quando o receptor beta-1 é ativado, ele muda a sua conformação, gera uma reação enzimática em cadeia que ativa a adenilciclase. A adenilciclase gera aumento do AMP cíclico e esse AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que tem duas funções principais. Na fase sistólica, ela aumenta a quantidade de canais de cálcio que se acoplam à membrana celular, aumentando a quantidade de cálcio que entra na célula. Esse cálcio, quando entra na célula, ele vai ativar
um receptor chamado receptor de rianodina que existe no retículo sarcoplasmático. Quando esse receptor é ativado, ele abre canais de cálcio que aumentam a extrusão do cálcio contido naquela reserva do retículo sarcoplasmático, aumentando em muito a quantidade de cálcio no citoplasma. Isso tem a finalidade de facilitar a interação entre as proteínas contráteis, actina e miosina. Isso na fase sistólica. Após o término da sístole, essa mesma proteína quinase A vai ativar os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático para que aquele cálcio retorne rapidamente para dentro dos seus estoques e assim aconteça um relaxamento celular adequado na fase de relaxamento, melhorando o lusinotropismo. Então, são dois mecanismos importantes que são desencadeados inicialmente pela ativação do receptor beta, que ativa a adenilciclase e aumenta o MP cíclico, que ativa a proteína quinase A. A proteína quinase A aumenta a quantidade de canais de cálcio, aumentando a entrada de cálcio na célula. Esse cálcio aumentado vai provocar aumento ainda maior através da ativação de receptor de rianodina, que produz um aumento da saída do cálcio dos estoques do retículo sarcoplasmático, facilitando a integração entre actina e miosina, melhorando a contração miocárdica. Terminando a sístole, a mesma proteína quinase A ativa os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático para que o cálcio retorne rapidamente para os seus estoques, melhorando então a qualidade do lusinotropismo. O término da ação do AMP cíclico se dá pela ação de uma enzima chamada fosfodiesterase. A fosfodiesterase degrada o AMP cíclico, interrompendo então a sua ação ativadora de inotropismo, cronotropismo e lusinotropismo. Para tentar manter essa proteína atuando por mais tempo, utilizamos uma medicação chamada milrinona, que é um inibidor da fosfodiesterase. Inibindo a enzima, permanece a MP cíclico por mais tempo e a função cardíaca se mantém melhorada por mais tempo. Então, essas substâncias da classe dos inibidores da fosfodiesterase agem mantendo a MP cíclico presente por mais tempo. Na periferia, essa mesma substância, o inibidor da fosfodiesterase, faz com que haja um efeito vasodilatador através da inibição da fosforilação da miosina. Então, ocorre um relaxamento vascular acentuado quando utilizamos essa substância. Por isso ela é chamada de inodilatador. Ela tem um efeito inotrópico, através da inibição da fosfodiesterase e manutenção da quantidade aumentada de AMP cíclico, e tem um efeito vasodilatador através da inibição da fosforilação da miosina, fazendo com que haja uma vasodilatação, diminuição da pós-carga e facilitação do trabalho de ejeção cardíaca. Existe um outro grupo de substâncias que são os digitais, acetilonide, digoxina, digitoxina, que também tem uma ação inotrópica positiva. Porém, o mecanismo de ação é diferente dos mencionados até aqui. Inclusive, essas drogas elas têm tido seu uso bastante diminuído ao longo do tempo, devido ao seu baixo índice terapêutico. Elas vêm sendo substituídas por drogas mais seguras que vêm surgindo ao longo do tempo. Mas o mecanismo de ação dos digitais é a inibição da bomba de sódio e potássio ATPase dependente. É preciso lembrar da fisiologia em que, no momento da despolarização, ocorre a entrada de sódio nas células miocárdicas, nas células musculares em geral, na despolarização dos neurônios também acontece isso. E no momento da repolarização, essa bomba de sódio e potássio ATPase dependente faz o recrutamento, o reposicionamento dos íons para a posição anterior à despolarização, ou seja, o sódio que entrou vai ser colocado para fora de novo, enquanto o potássio entra em troca por esse sódio que sai.
essa bomba de sódio, potássio, ATPase dependente, então ela faz com que haja a reestruturação transmembrana dos íons para posicionamento que acontecia antes da despolarização. Essa bomba ela é acoplada a um canal iônico que faz com que haja também troca de sódio por cálcio. Portanto, quando a bomba de sódio e potássio põe o sódio para fora da célula, esse canal que é acoplado a ele faz com que haja entrada desse sódio de novo em troca pelo cálcio. Se você usa o digital, ele inibe essa bomba de sódio, potássio, ATPase dependente, e aí sai menos sódio. E como sai menos sódio, vai ter menos sódio para entrar pelo canal de troca pelo cálcio, e aí o cálcio que sairia em troca com esse sódio, ele permanece no interior da célula por mais tempo. Ou seja, inibe-se a bomba de sódio, potássio, ATPase dependente, sai menos sódio, como sai menos sódio, o canal iônico de cálcio acoplado a essa bomba de sódio e potássio, ela vai ter menos sódio no exterior da célula para trocar pelo cálcio, e o cálcio vai sair com menos intensidade, vai permanecer lá com a sua ação já mencionada anteriormente, de catalisar, de provocar a saída de cálcio das reservas do retículo sarcoplasmático, assim como aumentando esse pool de cálcio no intracitoplasmático, vai ter uma mais fácil interação entre as proteínas contráteis actina e miosina. Esse é o mecanismo de ação do digital. E por último, o levosimendan, que é um agente inotrópico, classificado como, mencionado anteriormente, como inodilatador, já que ele tem uma ação inotrópica positiva, porém é uma ação vasodilatadora, diminui a resistência vascular periférica, e a ação do levosimendan não é nem nos receptores alfa, beta, não é na fosfodiesterase, não é na bomba de sódio e potássio ATPase dependente. É um mecanismo completamente diferente. Ele aumenta a afinidade da troponina C pelo cálcio, fazendo com que haja uma melhor interação das proteínas contráteis e reforçando a eficácia da contratilidade miocárdica. Isso é um mecanismo que não aumenta o consumo de oxigênio, então o balanço entre oferta e demanda fica preservado. E uma outra grande vantagem do levosimendan é que ele precisa do cálcio para ter a sua ação satisfeita. Ele só atua, por isso, na sístole ventricular. É o momento em que há um grande aumento do conteúdo de cálcio no citoplasma, então o levosimendan, aumentando a afinidade da troponina C, produz então o seu efeito. Enquanto no momento da diástole, o cálcio ele foi reintroduzido nos estoques do retículo sarcoplasmático, tem uma concentração bastante diminuída, e aí o levosimendan não consegue, na diástole, fazer com que haja aumento de tônus muscular. Isso é muito importante, porque melhora a função diastólica ventricular e num efeito chamado lusonotropia, como já foi dito anteriormente. Agora vamos falar dos vasopressores, nesse diapositivo representados pelos agonistas alfa-1 e pela vasopressina, que é agonista do receptor V1. Então, tanto os receptores alfa-1 quanto os receptores V1, quando são ativados, mudam a sua conformação, são receptores do grupo da superfamília de receptores ligados à proteína G, portanto, ao serem ativados pelos agonistas, eles mudam a sua conformação, ativam o segundo mensageiro, que aqui é a fosfolipase C. A fosfolipase C vai metabolizar o bifosfato de fosfatidinoinositol, produzindo duas substâncias, o trifosfato de inositol e o diacilglicerol. O trifosfato de inositol age no retículo sarcoplasmático, retirando ou induzindo a liberação de conteúdos de íon cálcio. Então, aumenta o pool de cálcio no citoplasma, que facilita a interação entre as proteínas contráteis, facilitando, então, o aumento do tônus vascular.
A outra substância, o diacilglicerol, vai induzir a ativação da proteína quinase A, que, como foi dito em relação aos receptores beta, também é uma enzima que vai ativar a formação de mais canais de cálcio, aumentando a entrada do cálcio extracelular para o espaço citoplasmático, e também vai ativar os receptores de hernodina, facilitando também a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Portanto, são mecanismos diferentes que resultam no mesmo efeito, ou seja, aumento do cálcio intracelular, que vai facilitar a interação entre as proteínas contráteis. Então, em relação à farmacocinética, apenas uma tomada superficial e geral, já que vão haver outros vídeos esmiuçando melhor as catecolaminas, os agentes não catecolamínicos e assim sucessivamente. Mas aqui uma abordagem superficial em relação a alguns aspectos. A meia-vida desses agentes costuma ser uma meia-vida curta, eles são, por isso, na maioria das vezes, utilizados em infusão contínua, sendo a sua dose ou a velocidade de infusão titulada de acordo com o seu resultado. O levosimendan, ele tem uma propriedade de produzir metabólitos ativos, apesar da sua meia-vida ser curta. Os produtos resultantes de sua metabolização são produtos que podem permanecer nas células até uma semana, ou seja, é um agente que, mesmo após a interrupção da sua administração, ele continua tendo algum efeito benéfico para o paciente. As catecolaminas são metabolizadas por duas enzimas principais, a CONT, a catecol-metiltransferase, que age naquelas duas hidroxilas penduradas no anel aromático, e a monoaminoxidase, que age deaminando, produzindo uma deaminação oxidativa, menos na dobutamina, mas nas outras catecolaminas a monoaminoxidase tem essa ação também. Então, são duas enzimas que costumam metabolizar as catecolaminas. A fenilefrina não é uma catecolamina, mas ela consegue ser metabolizada, embora em pequena proporção, pela monoaminoxidase também. A efedrina e a milrinona são bastante resistentes à metabolização, por isso a efedrina pode ser utilizada até em doses em bolos. Ela é mais utilizada dessa forma, já que ela tem uma duração de efeito mais prolongado por causa disso. E a milrinona, ela tem uma eliminação urinária rápida e tem um tempo de uma meia-vida também bastante curta. A efedrina pode ser utilizada em doses de bolos, como foi dito. A milrinona, que tem uma eliminação urinária rápida, ela pode ser utilizada por infusão contínua, mas ela ainda continua também, mesmo depois de suspensa de interrompida a sua administração, pode ainda ter substância agindo durante alguns dias. A vasopressina tem a sua metabolização hepática e renal por vasopressinases, são enzimas específicas de metabolização da vasopressina que conseguem, então, essa metabolização, embora a maior parte dela seja eliminada in natura. E em relação à farmacodinâmica, ou seja, o resultado final da interação da substância com os seus tecidos alvo, os seus receptores, as enzimas nas quais eles se ligam, então vai produzir uma série de efeitos que associados vão resultar numa resposta final. Muitos receptores, muitas dessas substâncias agem em mais de um receptor, mais de uma classe de receptores, e o saldo do efeito total vai depender da afinidade e da eficácia de sua ativação em um ou mais desses receptores. Então, a epinefrina, como age predominantemente nos receptores alfa e beta,
de uma maneira mais ou menos equilibrada, vai produzir um aumento da força contrátil, aumento da frequência cardíaca, mas vai haver um balanço entre o efeito vasoconstritor pela ativação de receptores alfa com um aumento da vasodilatação provocada pela ativação dos receptores beta-2. Isso aí vai manter um balanço e vai fazer com que haja um aumento do débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca, aumento da resistência vascular periférica. O isoproterenol, por outro lado, que atua só nos receptores beta, induz aumento da frequência e da força contrátil, aumento do lusinotropismo, porém, pela ação em receptor beta-2, vai induzir também uma vasodilatação, fazendo com que haja queda da resistência vascular periférica, podendo levar até a hipotensão arterial, já que não há o efeito de contrabalançar essa vasodilatação da ativação do receptor beta-2 pela vasoconstrição causada pela ativação de receptor alfa, já que o isoproterenol não ativa receptor alfa. Então ele produz mais vasodilatação, mas ele aumenta o débito cardíaco às custas de um aumento da força contrátil, aumento da frequência cardíaca e diminuição da resistência vascular periférica. A noradrenalina tem uma ação preferencial em receptores alfa, induzindo vasoconstrição periférica, aumentando a resistência vascular periférica e assim melhorando a perfusão periférica, a perfusão coronariana, já que melhora, aumenta a pressão arterial diastólica, que é a pressão mais importante de enchimento das coronárias, mas em doses mais elevadas ele acaba atuando também nos receptores beta, fazendo com que haja aumento também do inotropismo, do cronotropismo. No caso da comparação entre epinefrina e norepinefrina, o aumento do débito cardíaco causado pela epinefrina não é significativo quando da utilização da norepinefrina. A adrenalina aumenta expressivamente o débito cardíaco. A noradrenalina aumenta mais a resistência vascular periférica, fazendo com que haja uma boa perfusão periférica, porém esse aumento da resistência vascular periférica tende a dificultar o volume de ejeção. A dopamina, por outro lado, ela é uma substância que, dependendo da dose utilizada, ela pode atuar em receptores dopaminérgicos com doses menores, de até 3 microgramas por quilo por minuto. À medida que se eleva essa dose, ele vai entre 3 e 10 microgramas por quilo por minuto, vai atuar também nos receptores beta, aumentando a frequência e a força contrátil do miocárdio, e aumentando-se acima de 10, 15 microgramas por quilo por minuto. Isso aí vai levar à atuação também da dopamina em receptores alfa 1, produzindo então aumento da resistência vascular periférica também. A dobutamina, que tem uma ação preferencial em receptor beta-1, pouca ação em receptor beta-2, vai produzir um aumento do débito cardíaco, mas em doses muito elevadas pode induzir a vasodilatação periférica também. Existe uma necessidade de adequação da infusão da dobutamina para que não se eleve significativamente essa dose, uma vez que em doses adequadas a dobutamina vai progressivamente aumentando o débito cardíaco e a pressão arterial, porém, se a dose se eleva excessivamente, começa a ter vasodilatação periférica por atuação também nos receptores beta-2. A milrinona aumenta o débito cardíaco por reduzir a metabolização do AMP cíclico, então aumenta o débito cardíaco, já que aumenta o inotropismo. A fenilefrina tem uma ação predominante em receptor alfa-1, induzindo o aumento da resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial sistólica e diastólica, mas devido ao aumento da resistência vascular periférica e ativação dos vários receptores, ela pode com muita facilidade induzir bradicardia, devido à resposta reflexa a esse aumento da pressão arterial de maneira bastante intensa. A vasopressina, ela
tende a agir mais na periferia, aumentando a resistência vascular periférica por atuação em receptores V1, então aumenta a pressão arterial, mas ela não atua sobre o miocárdio, ela não produz aumento do inotropismo, não aumenta a força de contração miocárdica. A efedrina tem uma ação direta e indireta, ela tem uma ação fraca sobre receptores beta e alfa, e uma ação indireta potente de liberação da noradrenalina das vesículas pré-sinápticas, fazendo com que haja uma vasoconstrição inicial, porém a sua ação em receptores beta faz com que ela também aumente a frequência cardíaca. Então ela tem uma ação direta e indireta. A ação direta predominante é sobre receptor beta, já que ela aumenta a frequência cardíaca, e a ação indireta é pela liberação, pelo estímulo à liberação de noradrenalina na fenda sináptica, produzindo então vasoconstrição periférica. Devido a essa ação indireta ser mais importante que a ação direta, ela costuma apresentar taquifilaxia quando utilizada repetidamente ou em doses muito excessivas. O levosimendan, como foi dito anteriormente, então aumenta a força de contração, inotropismo, cronotropismo, mas sem aumentar significativamente o consumo de oxigênio, já que ela não atua em receptores alfa nem beta, ela atua simplesmente aumentando a afinidade da troponina C ao cálcio, fazendo com que haja uma melhor integração entre as proteínas contráteis actina-miosina, que faz aumentar a força de contração, aumenta o inotropismo dessa maneira. De novo aqui a demonstração da tabela de Gentzer, que mostra a comparação entre capacidade vasoconstritora ou inotrópica de cada uma das substâncias, mostrando a diferença de potência de cada uma delas em relação a esses quesitos. De extrema importância o entendimento de que essa farmacodinâmica ela vai ser alterada de acordo com uma série de fatores, como já mencionados anteriormente, a potência ou a resposta a essas substâncias pode ser alterada de acordo com o estado volêmico do paciente, a utilização de outras drogas, o estado ácido básico, mas uma coisa muito importante também a se considerar é a farmacogenética. Existem populações, existem indivíduos que têm a produção dos receptores com isoformas diferentes, aquelas isoformas com pequenas mudanças estruturais nas moléculas podem alterar a resposta a essas substâncias e muitas vezes a resposta não ocorre da maneira esperada. Também algumas situações, mutações, podem levar a polimorfismo genético, onde há uma alteração genética que faz com que haja uma produção diferenciada dos diversos, ou de ou mais dos diversos receptores, e assim a resposta ela pode surgir de uma maneira diferente, ou mais intensa ou menos intensa em alguns indivíduos, fugindo daquele padrão de resposta da média da população. É preciso ter muito cuidado com a interação das catecolaminas, as substâncias que liberam as catecolaminas dos seus estoques, como a efedrina, por exemplo, que produz a liberação da noradrenalina das vesículas pré-sinápticas. Essas substâncias elas têm uma interação muito grave com o inibidor da monoamiloxidase, que vai diminuir a metabolização da noradrenalina e de outras substâncias que tenham essa enzima como a sua fonte de metabolização. O inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina também vai produzir um efeito aumentado quando da utilização da noradrenalina, e o antidepressivo tricíclico, que também reduz a captação da noradrenalina, assim como da serotonina também, mas no nosso caso aqui há uma importante interação com a noradrenalina e com as substâncias que eventualmente vão liberar a noradrenalina de seus estoques, já que vai haver dificuldade na recaptação
dessa noradrenalina para a interrupção do seu efeito. Esse diapositivo traz essa tabela com as doses dos vários vasopressores inotrópicos mencionados ao longo desse vídeo e as interações apresentadas com as diversas substâncias. As mais presentes são os inibidores da monoaminoxidase e os antidepressivos tricíclicos que vão atuar com interações graves quando da utilização de epinefrina, de norepinefrina, de fenilefrina. Lembrando que a fenilefrina, apesar de não ser uma catecolamina, ela também tem uma parte de metabolização pela monoaminoxidase, portanto, a utilização dessas substâncias pode fazer com que haja uma interferência importante nessa recaptação da fenilefrina ou da sua metabolização, aumentando a sua resposta, o seu efeito. E lembrar que em pacientes que vêm a utilização de beta-bloqueador, o uso de epinefrina é extremamente perigoso, uma vez que pode aumentar muito o efeito vasoconstritor da epinefrina. Lembrando que a utilização de beta-bloqueador não seletivo pode bloquear os receptores beta-2 e impedir a atuação da epinefrina neles. Lembrando que quando a epinefrina age no receptor alfa-1, vai produzir vasoconstrição, mas ela também age no beta-2, que tende a diminuir essa vasoconstrição, já que o beta-2 é vasodilatador. Se você está usando o beta-bloqueador, a parte da ação da epinefrina de produzir um pouco de vasodilatação pela ação em receptor beta-2 vai ser inibida pelo beta-bloqueador e vai haver uma vasoconstrição muito mais intensa por desbalanço desse jogo de ativação de receptor alfa e de receptor beta-2. Aqui dois fluxogramas produzidos respectivamente por Gentzer, um fluxograma que é direcionado ao paciente com estado de choque, choque vascular, choque hemodinâmico, de origem ainda não determinada, que vai sendo avaliado passo a passo, a paciente que vai ser avaliado em relação à sua pressão venosa central. Se ela estiver elevada, o tratamento vai ser às custas inicialmente de norepinefrina. Se estiver reduzida, provavelmente há uma hipovolemia, então o paciente vai passar por um teste de volume, para ver se esse teste de volume reduz a deficiência hemodinâmica desse paciente, e à medida que há resposta à reposição de fluido, essa é a direção da terapia, e quando não há redução da pressão venosa central, então a manutenção da pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio às custas de vasoconstritor inicialmente. E se esse choque ele se apresenta de maneira refratária, então vai ser feita a busca passo a passo das possíveis causas, se há acidose, se há hipovolemia, se há alguma alteração associada hormonal ou metabólica que possa estar interferindo com essa resposta inadequada ao uso do vasoconstritor. E se por acaso há uma manutenção da pressão arterial acima de 65 milímetros de mercúrio, mas às custas da noradrenalina, vai ser buscado então o tipo de choque que pode estar sendo desenvolvido ali, se é um choque vasogênico, se é um choque cardiogênico, e aí a terapia vai ser direcionada para aumento da resistência vascular periférica no primeiro caso, ou aumento do inotropismo no segundo caso. E no fluxograma de Amado, publicado no ano seguinte, 2016, vai ser feita a avaliação já com o paciente com a monitorização hemodinâmica, e se ele tem uma fração de ejeção reduzida, com um índice cardíaco abaixo de 1,8 litros por minuto por metro quadrado, então vai ser feita a escolha do tipo de inotrópico baseado tanto na pressão de enchimento ventricular quanto na função ventricular direita, e a utilização de agentes
inotrópicos e vasoconstritores de acordo com a resposta da monitorização hemodinâmica, como é feito de maneira adequada e no paciente bem monitorizado, buscando sempre a base fisiológica, fisiopatológica principal daquele choque, mas sempre tentando elucidar se há associações de outros fatores que possam estar agravando ou possam estar perpetuando aquele estado de choque, apesar da terapia central adequada. Essas são algumas das referências utilizadas na elaboração desse vídeo. Aqui terminamos nosso vídeo sobre a introdução sobre vasoconstritores inotrópicos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like e compartilhem. Muito obrigado.